A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje é o último áudio do tema Acorda Preguiçoso, né? Fique atento aí, porque amanhã começa outro estudo, mas eu vou mandar os estudos adiantado para vocês, amém? Bom, olha só. Acorda preguiçoso, baseado em Provérbios capítulo 6, verso 9 a 11, meus irmãos. Ontem nós terminamos os três exemplos, né? Lucas 9:60, 1 Tessalonicenses 5, 5 e 6 e Marcos 13, 36, né? Lembram da história de Salomão? E as duas mulheres e o bebê morto? E um vivo, lembra dessa história? Está lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 16 a 21, que eu quero ler. Vamos lá? 1 Reis, vamos procurar aqui. 1 Reis, capítulo 3, verso 16 a 21. Eu quero ler para vocês, olha só. Capítulo 3, verso 16 a 21, que diz assim, ó. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa. Deu para entender, né? Nessa casa moravam duas mulheres que tinham uma profissão de prostituta ali, e elas tiveram, cada uma teve um bebê. Senão nós ambas naquela casa. Verso 19. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Ela sem querer acabou se deitando sobre o bebê e o bebê morreu. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. Então aquela mulher que matou o seu próprio filho sem querer, ela acordou à noite e trocou os bebês, o morto pelo vivo. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Repararam que essas duas mulheres tiveram bebês. E uma, mais astuta do que a outra, trocou o bebê. Ela pegou o bebê. Repara que tudo isso aconteceu enquanto uma dormia. Tudo isso aconteceu enquanto uma delas dormia, se ela estivesse atenta, né? Mas é lógico que no dia seguinte ela recobrou a atenção naquela criança e percebeu que não era o filho dela. A mesma coisa eu te peço para que você também faça isso, que você entenda que aquela criança que estava ali não era dela, mas você também entenda que na sua vida, muita coisa que colocam na sua vida é porque você dormiu, sabe? Já ouviu aquela expressão? Pelo menos aqui em São Paulo é muito falado, dormiu no barulho? Como é que se faz para dormir no barulho? Tem gente que é tão desatenta que dorme até no barulho. Por incrível que pareça. Essa mulher, de astúcia, trocou o bebê, mas a outra descobriu. Se você quer saber o final dessa história, você vai ler aí em 1 Reis capítulo 3, o final dela, do que Salomão fez. Eu não vou te contar, eu quero que você vá lá e faça isso daí, tá? Para você entender o que aconteceu. Não é a lição de casa, mas é que você já pode emendar também e entender. Pastor, eu quero entender essa história. Então, vai lá saber o que aconteceu com os dois bebês, com um bebê, com a mulher, com a outra. Vai lá saber. Mas entenda, meus irmãos, que a justiça foi feita e mesmo assim, a gente só pega uma base nessa situação. O inimigo gosta de aproveitar enquanto estamos dormindo. Enquanto estamos dormindo. Se a gente despertar, se a gente vigiar, ainda que dormindo, sabe aquelas pessoas, aqui em São Paulo, né, a gente para ir para o centro de São Paulo, pegamos um trem. E aí às vezes as pessoas estão tão cansadas que elas abraçam a bolsa delas para não serem roubadas e cochilam e dormem. Mesmo o trem fazendo barulho e tudo, não importa. Elas despertam na hora certinha de descer na estação, por incrível que pareça. Mas se um espertinho tentar puxar a carteira dele, automaticamente ele já dá aquela despertada. É meio que um dormir vigiando. Deu para entender? Assim que Jesus quer que sejamos, que a gente vigie, que a gente tome cuidado, porque o inimigo de nossas almas está esperando um cochilo para tomar o que é nosso,
para plantar alguma coisa que não presta em nosso meio. Então, aprenda essa lição. Aconteceu enquanto ela dormia. Foi aí que aconteceu. Agora, analise também Mateus 13. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 24 a 30. Vamos lá, 13. Verso 24 a 30 diz assim, ó. Propôs-lhes uma parábola dizendo: o rei dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, tá vendo? Deus semeia as boas sementes, mas os homens dormindo, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Tá vendo? O inimigo vem e aproveita enquanto estamos dormindo espiritualmente, eu quero dizer aqui, tá? Ele planta na nossa vida. E aí vai crescendo as coisas boas, também as ruins, porque a gente não percebeu, a gente não vigiou. E o servo do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem joio? Olha a pergunta, por que tem joio no meio das sementes boas que você semeou? É interessante. E agora? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o, e os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Viu? Aqui essa mensagem, é lógico que essa mensagem se enquadra muito com um pastor que dirige igreja. Por quê? Porque às vezes ele vai cochilar demais que vai entrar um joio no meio do trigo, depois ele não tem como tirar o joio. Uma pessoa que acaba causando grandes problemas. Mas Deus está dizendo aqui para a gente não vacilar, porque enquanto dormimos, o inimigo pode fazer isso acontecer. O inimigo pode fazer a gente perecer. Então vigie, tome cuidado, não permita que isso aconteça na sua vida, não deixe isso acontecer. Agora, para finalizar, meus irmãos, abre a sua Bíblia em Efésios, vamos lá? Efésios, Novo Testamento, vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, depois de Gálatas, capítulo 5, e o seu versículo 14 diz assim, ó. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha o que ele está dizendo, despertar entre os que dormem. Olha só, desperta tu que dormes. Tá vendo? Essa mensagem aqui é para você que está dormindo demais. As coisas não vão dar certo para você, porque você está panguando. Vamos usar uma gíria. Está panguando. O que é panguando? Vacilando. Deu para entender? Eu tenho uma irmã que ama minhas gírias, né? Quando eu falo. Mas, meus irmãos, entenda, se a pessoa está, sabe, desapercebida, as coisas vão começar a atrapalhar a vida dela mesmo. Ela tem que prestar atenção que o inimigo está só esperando ela cochilar. Dormiu? Pronto. Ele vai lá e planta o joio. Ele vai esperar dormir. Olha a história das mulheres lá de Salomão. As duas mulheres que foram em Salomão. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos. Tem muita gente que diz que é cristão, mas está dormindo no meio do ímpio. Está dormindo no meio de quem não quer nada com Deus. Ei, acorda, sai do meio deles, ó, desperta. Jesus quer fazer separação do profano e do santo. Deus não quer que você esteja no meio. Deus não quer que você esteja no meio. Guarda essa palavra. Você está andando com gente que não pode. Você está tendo amizade com gente que não se deve. É por isso que está dormindo nas coisas. Poxa, eu sou de Cristo, mas eu tenho meus amigos. Você pode até ter. Não pode comer, beber e andar com eles nas coisas erradas que eles fazem. Então não posso receber um ímpio na minha casa? Pode até receber, mas toma cuidado da maneira que você se aliança com ele, a maneira que você faz vamos dizer, uma união com ele. Jesus está despertando aqui pessoas para tomar cuidado. Eu espero que você tenha entendido esta mensagem, esse estudo, ao qual Deus falou conosco no profundo, no oculto. Ele nos deu entendimento, ele nos deu ensinamento de como devemos fazer. Você pegou? Você entendeu? Legal. Se você entendeu, eu posso ficar satisfeito que a minha missão foi cumprida, né? Eu falei que ia pregar, eu falei que ia ensinar, ensinei e todos aprenderam. Bom, meus amados irmãos, hoje nós temos aqui alguns aniversariantes, meus irmãos. Nossa, é muito aniversariante. Eu vou tentar falar rápido aqui para mim não esquecer ninguém. Tem muito aniversariante. Olha, a lição de casa hoje é Eclesiastes 9:18.
Eclesiastes, capítulo 9, verso 18. Amém? Bom, os aniversariantes hoje a Dona Mariana, fez 91 anos, ela é mãe da Lucinda, aqui de São Paulo, né? E a Dona Mariana é lá de Brasilândia, Minas Gerais. Que maravilha, meus parabéns, irmã. Hoje também é aniversário da irmã Cristina de Pinhal, do grupo Cafezinho com Jesus, administradora Silvana. Meus parabéns, varoa, Deus abençoa grandemente. Deixa eu ver aqui. Também hoje é aniversário da irmã Maria, lá do Pará, onde estou indo. Eu estou indo para a casa dela e hoje é aniversário dela, né? Meus parabéns, minha amiga. Muito obrigado mesmo, né? Que bênção maravilhosa. Eu vou estar aí comemorando seu aniversário. Hoje também é aniversário da Mariana de Souza Farias, da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Que maravilha. Hoje também é aniversário... Opa, aqui eu repeti a data, né? Da dona Odace, a dona Odace, a Dai, lá do Morro do Chapéu, Bahia, tia da Odivânia, né? Feliz aniversário, varoa, que maravilha, que bênção. Aqui eu repeti, já ia falar de novo, tem dia que eu esqueço muito, tem dia que eu até repito. Hoje é aniversário do Leandro Nogueira, filho da irmã Simone, lá do Pará. Irmã Simone, feliz aniversário, gostaria de te conhecer aí, não sei se você vai estar aí, né? Feliz aniversário para o seu filho. Hoje é aniversário da Vilma Costa, obreira da igreja Monte Gordo, em Barrado, Pojuca, lá na Bahia, né? Difícil, alguns nomes aqui complicadinhos, de repente eu posso até errar. Bom, hoje é aniversário também da Islane Bispo da Silva, bairro Jardim Julieta, da Igreja Ministério da Aliança. Abraço também para Miriam e o Wellington. Grande abraço a vocês. Feliz aniversário, Islane. Deus abençoa grandemente. Estive aí no seu ministério, né? Pregando a palavra de Deus. Foi maravilhoso. Bom, meus irmãos, não posso deixar de dizer que os áudios eu estou mandando adiantado, porque eu vou estar em viagem. Os áudios eu estou mandando adiantado, porque eu vou estar em viagem. Amém? Amém? Bom, hoje, dia 27, né? Eu também estarei na Igreja Primitiva do Reino de Deus, lá em Benevides, Pará, na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, bairro do Maguari, pastor Carlos Laércio. Abraço para minha amiga ouvinte, a Edilene, né? Daqui a pouco estamos se encontrando aí, né? No dia 28, ao meio-dia, estarei pregando na casa da irmã Maria Nunes, culto de agradecimento a Deus, lá no Parque União, bairro do Tapanã, em Cordeiro de Farias, Rua Padre Josimo, quadra 20, casa 2. Amém? E no mesmo dia 28, também vou estar pregando na casa da irmã Maria, a Maria do Socorro, que está me levando ali para o Pará, né? É um culto de agradecimento a Deus também. E no dia 29, estarei na Igreja Assembleia de Deus Galileu. Pastor Fábio fica na SN 19. Contato para informações 91-8096-0208. Irmã Maria. Amém, meus amados irmãos. Pastor, o senhor não mandou abraço para os ouvintes das rádios? Irmãos, ainda não está me dando muito tempo, né? São bastante coisa aqui para eu poder falar e não está me dando muito tempo. Mas amanhã tem mais.